Olá, me chamo Eduardo Ferreira Silva. Eu vou apresentar o trabalho que se titula A Ação de Monitoria como Oportunidade de Aprendizado e Formação Reflexiva. Esse trabalho ele está vinculado ao programa de monitoria pertencente ao curso de Letras Estrangeiras Modernas da UFPB Campus 1. E para essas atividades eu recebi a orientação da professora Franciele Freudenberger Martini. E nisso, para essa apresentação, eu pretendo fazer um breve apanhado sobre as atividades realizadas durante a ação de monitoria e também contar um pouco sobre as contribuições que esses trabalhos desempenharam para a minha formação crítico-reflexiva, fosse quanto monitor ou quanto docente em formação. Bom, os trabalhos, no caso, foram desenvolvidos durante a disciplina de pesquisa aplicada ao ensino de línguas estrangeiras, do DELEM, no período de 2020.2. As aulas aconteciam às terças-feiras, pela manhã, e, por conta do ensino remoto, nossos encontros síncronos eram realizados a partir do Google Meet. E a turma era composta por alunos de letras espanhol, francês e inglês, ou seja, alunos do próprio departamento. E a disciplina ela estava organizada em alguns tópicos, como sendo a partir da leitura e discussão de textos, como os de Prodanov e Freitas, de Mota Roth e Rendes, a leitura e discussão da própria ABNT, que foram textos basilares que tratavam da construção de um gênero acadêmico específico que foi trabalhado pela disciplina, no caso, o projeto de pesquisa, e eram textos que tratavam da estrutura, da formatação, da questão do plágio na escrita acadêmica e da própria formatação com vistas às normas técnicas, no caso da ABNT. E também trabalhávamos com várias atividades a partir de cada aula, e que ao final de cada unidade, essas atividades, microatividades, iam sendo computadas e ao final eram atribuída uma nota por parte da professora orientadora. E quanto às minhas atividades, quanto ao monitor voluntário, era respeitado o que se estabelecia pelo edital de seleção da monitoria, em que o monitor voluntário deveria cumprir o total de 12 horas semanais. E essas horas estavam divididas em 2 horas para a participação dos momentos síncronos, ou seja, das aulas, 2 horas para o planejamento semanal, junto à professora orientadora, em que a gente pensava as intervenções, as melhores dinâmicas, a questão das atividades para avaliação, 4 horas voltadas para mim mesmo, para realizar a leitura dos textos, para a pesquisa de dinâmicas, de melhores estratégias para dinamizar a construção do conhecimento, e 4 horas de monitoria junto às alunas, para acompanhamento da construção dos projetos de pesquisas e para a resolução de dúvidas que porventura surgissem. E como resultado, a gente percebeu que, de fato, houve uma colaboração para a construção e entrega final dos projetos, no caso, essa colaboração por parte da monitoria, e também esse trabalho de monitoria, para mim, quanto monitor e quanto discente, e porventura docente em formação, me oportunizou rememorar alguns conceitos e estratégias de escrita para o meu próprio projeto de pesquisa e, consequentemente, para o meu TCC. E também o diálogo com a professora, pautado no respeito e no extremo profissionalismo, facilitou também o diálogo junto com a turma e, no final, na realização exitosa das intervenções que foram planejadas e executadas, no caso. E, bom, a partir disso, considero que a experiência de ter trabalhado na monitoria fez com que eu tivesse, em certa medida, um amadurecimento quanto às limitações que a turma traz, ou trouxe, no caso, em como pensar estratégias para dinamizar e atingir esses alunos que têm dificuldades, que porventura surjam, e que também me trouxe certa segurança para lidar, de fato, com a sala de aula. E também observamos que houve, de fato, um resultado de aprendizado significativo por parte da turma, porque, em certa medida, a gente conseguiu fazer com que eles construíssem uma certa autonomia para pesquisa, para refinamento de ideias, para buscar referencial teórico, para, de fato, consolidar algo que tivesse alguma substância para execução futura. E, por fim, ressaltamos a necessidade de que a universidade, de fato, incentive mais os graduandos a participar dessas ações de monitoria, como também que seja dado o fomento necessário para que elas se mantenham. E, no mais, apresentamos as referências já previamente discutidas e agradecemos aqui pela atenção.